comunicação. Essa evolução de humildade, excepcionalismo, não é para usar em qualquer erro, é para usar em um erro que pode machucar muito, muito. Na dúvida, não use. Só se você achar que pode mandar a bola para a estratosfera, para sempre conselheiros do CNJ. Então, essa estrutura é para utilizar muito excepcionalmente e serve para impedir a covardia, proteger a esterilidade. Impedir a covardia. Júlio, eu entendi que não dói no ouvido do examinador ouvir a oponibilidade de erga-omnes. Eu entendi isso. No plano teórico eu entendi. Mas eu sou muito perfeccionista na minha vida. Inclusive, eu não admito risco nenhum em geral nas minhas decisões. Eu invisto tudo no tesouro direto. Eu não admito renda variável, eu não admito risco de ruína. Eu gosto de segurança. E eu me sinto mal. Eu me sinto um charlatão na prova oral falando algo potencialmente errado. Então, se você tem esse puritanismo, não há na primeira fase, não há na segunda, se você tem esse puritanismo na prova oral de se sentir um charlatão só por potencialmente errar, vale a pena usar e abusar do pelo que eu me recordo. Não é o ideal. Mas é melhor metralhar pelo que eu me recordo X para a banca do que metralhar um monte de não me recordo X. Se você tende para a covardia, não é meu caso. Não tinha nenhum problema em arriscar na prova oral. Mas se você tende, é melhor você se ancorar nisso. Isso vai ser um turbo extra para você que está com medo de arriscar. Pessoal, às vezes treinando com os colegas, é fácil blefar. Porque o colega é jovem, o colega tem uma idade parecida, mas com um desembargador de 65 anos, com a cara de Lewandowski, a gente fica meio sem graça. Até no dia a dia mesmo. Eu me sinto mais sem graça para falar com pessoas mais idosas. Salvo minha avó, eu sinto que eu sou impertinente demais, eu não sei puxar assunto com uma pessoa idosa. E na prova oral, às vezes, a banca é composta por pessoas idosas. Você fica com vergonha de falar algo potencialmente errado. Então, se esse puritanismo aparecer, meta o pelo que eu me recordo e manda para o gol. O que me ocorre no momento, excelência, é que há oponibilidade de erga-omnes. É melhor do que ir direto para o não me recordo. Agora, Júlio, esse não é o meu problema. Meu problema não é pender para a covardia. Meu problema é sair preso da oral, porque o PCC está perdendo um talento grande aqui no estelionato. Se me mandar chefiar o setor do estelionato, os bancos vão quebrar, porque eu consigo enganar muito bem. Se o examinador me pergunta 3 teorias a respeito da existência da evicção, meu olho já brilha. Nunca ouvi falar. Eu já estou vendo a subjetiva e a missa aqui na minha conta, piscando, vou arriscar, ainda vou colocar na conta de um autor. Parece que tem um talento para inventar informação muito grande. Então tome cuidado com a ousadia em excesso. O examinador pode perceber uma certa desonestidade intelectual. Então esse pelo que eu me recordo vai servir para proteger um erro que pode soar mais grosseiro. Eu já coloco um colchão da humildade antes. Excelência, o que me ocorre no momento, 3 pontinhos, e também para proteger de uma possível sensação de que você está inventando demais. Esse cara está fazendo hora com a minha cara, está me enganando na prova oral. Eu já coloco um colchão antecipando uma certa humildade. O terceiro aspecto que nós veremos daqui a pouco, uma resposta evasiva também pode ser desrespeitosa para a banca. Então a gente precisa saber também, às vezes, o momento de colocar humildade para essa resposta evasiva não machucar tanto o ouvido do examinador. Por exemplo, a impertinência suprema. Está mandando lá na estratosfera, o examinador está vendo. Excelência, eu de fato não tenho precisão, mas o que eu consigo registrar, às vezes a humildade vai diminuir a sensação de que você está em uma impertinência suprema. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Em outras palavras, em geral eu falo de maneira impessoal, mas se eu achar que estou pendendo para a covardia ou estou arriscando mais, vale a pena colocar esse tempero de humildade. Por enquanto eu ilustro 2 expressões, há várias outras possíveis, mas vamos ficar só com as 2. Pelo que eu me recordo, o que me ocorre no momento. Mas eu já acrescento uma terceira que é muito mais sutil do que essas. Eu sempre gostei de usar essa terceira. É do meu conhecimento aqui. É tão boba essa frase, é tão boba, tão simples. Mas já é uma frase de humildade, mas mais sutil do que penso que, acredito que, e salvo o melhor juízo. Aliás, é do meu conhecimento aqui, é uma elipse de tudo que você fala na vida. Né? Qual o seu nome? É do meu conhecimento, que é Júlio. Onde você tirou o seu nome? Do seu conhecimento, que é composto pela memória e criatividade. Então é muito sutil, é muito tranquilo. Às vezes ninguém nem percebe, mas ficou lá um temperinho de honestidade intelectual. Se eu insere no meu conhecimento com a característica de grau de garantia, é a oponibilidade de erga-omnes. Então, tranquilo, estou protegidaço nesse momento. Mas volto a dizer, eu não usaria essa expressão nesse tipo de erro. É para uma situação mais ousada do erga-omnes, eu não usaria, porque está longe da fronteira de um erro que pode ser considerado grosseiro para o examinador. Voltando para a memória. Em termos de análise combinatória, eu ainda estou falando com especificidade, mas dava para ter sacrificado a especificidade. O que eu vou falar agora, pessoal, eu vejo nos primeiros colocados de oral, uma capacidade de driblar o erro
sem entrar nesse dilema se vai jogar no lixo a informação ou não, usando a vagueza no lugar da especificidade. Quanto mais específico nós somos, maior a chance de nós errarmos. Eu quero falar que as Assembleias Legislativas podem propor PEC observado o quórum de X. Você quer falar o quórum? Ninguém te perguntou o quórum, perguntaram os legitimados. Bastava falar que a Assembleia Legislativa é um legitimado. Você nem entrava em mérito de quórum, observado o quórum específico previsto na Constituição. Você não entra em detalhes de quórum. Quanto mais específico você for, maior a chance que você tem para o erro. Falando número ou falando detalhes e pormenores. Até uma metáfora que envolve zoom. Eu falei de puxar o zoom aqui na tela. Uma metáfora que envolve foto. A lua cheia à vista da Terra parece um círculo perfeito. Mas basta você contemplar uma foto tirada da Lua, na Lua, para perceber que a Lua é um grande queijo suíço, repleto de crateras. Assim é o seu conhecimento. Um grande queijo suíço, quanto mais se especifica. Quanto mais crível, menos incrível. Quanto mais você conhece, quanto mais você detalha, mais falhas poderão aparecer. Pois bem, quando eu falo de vagueza na comunicação, eu sempre lembro da minha mãe, que não é formada em Direito. Minha mãe, como eu dou aula de prova oral, se habituou a assistir provas orais que tem transmissão online. Ela se aposentou recentemente como professora de educação infantil de um município no extremo norte do Espírito Santo, perto de Porto Seguro, que estamos no sul, na Bahia. Aí um dia eu estava assistindo na casa dela uma prova oral do MP Minas, teve transmissão online. E um determinado candidato falou, não me recordo, e minha mãe respondeu. Como é que ela, formada em pedagogia, respondeu a esse questionamento? O examinador disse o seguinte: doutor, eu tenho vários questionamentos para o senhor, então já peço bastante objetividade. Aliás, pessoal, já fazendo parêntese nessa observação, o examinador que corta muito, corta não porque está com raiva, mas porque tem muita pergunta para fazer. Eu não posso me dar o luxo de esperar 1 minuto para você amadurecer uma resposta. Quanto mais perguntas o examinador tem, menor a tolerância que ele terá com suas introduções e com os seus desenvolvimentos. Depende do projeto de audição que ele trouxe de cá. Pois bem, eu tenho vários questionamentos ao senhor e peço bastante objetividade. No direito civil, doutor, o seu ponto envolve tutela, curatela, guarda. Vamos trabalhar um caso hipotético e eu tenho alguns questionamentos em torno desse caso. Vamos supor, doutor, que um adolescente de 13 anos perca os seus pais no acidente de trânsito. Tanto a mãe quanto o pai falecem nesse acidente de trânsito e esse adolescente precisa ser colocado na família substituta. Vamos falar primeiro da tutela e depois falaremos de outros institutos. Sobre a tutela, doutor, quem pode ser tutor segundo o Código Civil, quem não pode, o que o senhor sabe dizer? Mas nesse tom que a pergunta veio. Aí o candidato, específico demais, queria falar inciso por inciso. Excelência, o Código Civil estabelece em primeiro lugar, como preferência, o ascendente de segundo grau. Excelência, reformulando, é o colateral que tem preferência, o tio, por exemplo. Excelência, eu não me recordo. Foi para cá, foi para lá, entregou. Aí minha mãe para de cozinhar. Chega perto de mim e fala: meu filho, como esse sujeito quer ser promotor e não sabe isso? Todo mundo sabe que é um parente próximo. Minha mãe não entra em detalhe que parente é. Eu gosto de tiçar o raciocínio jurídico da minha mãe, só fala obviedade. Eu falo algo que, mesmo sem ler, você tem ideia de que o parente próximo prefere a mais remota. Quem prefere? O avô ou o avô? Bem intuitivo isso. Aí eu gosto de tiçar o raciocínio jurídico dela. E quem não pode, mãe? Olha, meu filho, quem não presta? Ela não tem uma resposta muito jurídica. Mas tem algum exemplo de quem não presta? Meu filho, é óbvio, né? Por exemplo, um estuprador. Não dá para colocar esse adolescente tipo um estuprador de criancinha, não presta. Minha mãe só fala a obviedade. O problema da resposta da minha mãe não é o conteúdo. O problema é a falta de tecnicidade. Não presta. Que expressão é essa para usar na prova oral? Mas vamos traduzir o conteúdo da minha mãe em um português mais técnico, sem adjetivos. Excelência, o Código Civil prevê uma ordem para ser tutor que dá preferência a parentes próximos. Não entro em detalhe. E não pode ser tutor aquele que não revela compatibilidade à luz do melhor interesse. Esse é um eufemismo para não presta. Como, por exemplo, aquela pessoa que já foi condenada por um crime de estupro. Eu não sei lá se é um efeito da condenação penal. Desde quando a argumentação jurídica, principalmente no Brasil, é a la Montesquieu? Precisa de ter uma redação legal para que seja um efeito da condenação. Isso pode ser uma jurisprudência. Isso pode decorrer de um princípio. O direito brasileiro não tem essa deferência tanto ao ipsis literis de uma lei. Eu não disse que a lei prevê que um estuprador não pode ser tutor. Isso é meu coração que está dizendo. Isso decorre do melhor interesse do princípio reitor da infância e do adolescente. Nem
estou falando a fonte, nem disse que é um julgado, nem nada. E a resposta dela é extremamente razoável e bem melhor do que eu não me recordo do colega. Qual o sentido de uma pessoa não formada em direito falar um conteúdo melhor que você? A não ser uma explicação dura, no sentido de que você é tão perfeccionista que refuta uma informação correta só porque ela é vaga. Eu não admito falar assembleia, tem que ser assembleia com quórum. Eu não admito falar parente próximo, tem que ser o nome do parente, tem que ser inciso por inciso, senão eu não declino a resposta. Agora, Júlio, não terá um momento que essa resposta poderá ser considerada evasiva? Pô, onde você mora? Você não fala a rua e o céu, você fala no planeta Terra. Pô, tá certa a resposta, né? Mas a resposta já soa evasiva, parece que você está abusando demais da vagueza a ponto de fazer hora com a cara do examinador. O examinador pode se sentir irritado. Eu vou dar um exemplo de que aconteceu comigo, e aí vocês vão entender melhor essa vagueza que pode incomodar. Na prova oral do MPF, em Direito Civil, a examinadora me perguntou, até hoje não sei o que tem a ver com a área federal, mas me perguntou se a OAB pode fiscalizar a entidade de atendimento de pessoa idosa. Vazio. Eu sei lá, isso nem federal é, que eu vou atuar nesse tema, mas ela perguntou. Aí eu pensei, poxa, a OAB é uma entidade que pode propor ADI, pode tutelar direito objetivo, tem várias comissões, não é uma associação sindical, com interesses meramente patrimoniais dos advogados, então é razoável pensar que a OAB também pode. Qual o problema da OAB ir lá fazer um relatório e encaminhar para a autoridade? Não tem problema nenhum. Então eu falei isso para a examinadora, considerando que a OAB é uma autarquia sui generis, que inclusive pode tutelar o direito objetivo em sede ADI, é plenamente razoável que a OAB também possa fiscalizar por meio de suas comissões, entidade de atendimento de pessoa idosa, 3 pontinhos, seguir minha vida. Mas veja que eu não falo do estatuto, eu não falei se a lei admite ou se a lei prevê a OAB como ente fiscalizador. Mas a pergunta dela não foi segundo o estatuto. Se a pergunta fosse segundo o estatuto, eu entregaria uma resposta um pouco mais vaga. Ela me pediu SEB, eu entreguei o Estado. Aí incomodaria um pouco mais o examinador. Mas vamos entender melhor esse ponto que pode incomodar ou não e o que fazer na prova oral. Entre o específico e o não me recordo, há a vagueza. Há uma vagueza que pode incomodar mais, há uma vagueza que não vai incomodar tanto. Aristóteles diz que especificidade e vagueza são predicados comparativos. Nada é específico em si mesmo, nada é vago em si mesmo. Eu moro em Porto Seguro, isso é específico? Sei lá, depende da comparação. É vago se comparado à latitude, é específico se comparado ao nome do estado. Então depende do parâmetro que você está utilizando para aferir especificidade e vagueza. Pois bem, a examinadora perguntou, a OAB pode fiscalizar a entidade de atendimento à pessoa idosa? Não tem uma expectativa muito clara do que eu falei latitude e longitude. Ninguém está esperando um detalhe sobre o estatuto. Não, a expectativa é que a resposta seja com base na letra da lei. Então, eu falo essa minha ideia geral sobre a OAB tranquilamente. Agora, se ela tivesse pedido, segundo o estatuto, a OAB fiscaliza, aí já pode soar uma resposta evasiva e incomodar o examinador. Aí, nesse caso, o que eu posso fazer? Usar uma expressão de humildade para falar que eu não vou entrar em maiores detalhes. Excelência, eu não me recordo com a exatidão da previsão do estatuto, mas sei que a OAB é uma autarquia sui generis 3 pontinhos. Eu falo a minha vagueza do mesmo jeito. Eu só não me comprometi com detalhes legais. Por exemplo, qual é a exata ordem, tutor? O Código Civil prevê uma ordem para ser tutor, inciso por inciso. Se eu só me dizer a ordem exata, falar parente próximo vai incomodar. Ele pediu com detalhes. Aí, nesse caso, eu posso usar uma frase de humildade. Excelência, eu não me recordo com a exatidão da ordem prevista, mas sei que parentes próximos preferem aos mais remotos. Eu continuo afirmando a minha vagueza, mas coloco humildade para dizer, eu não me recordo do CEP, mas sei que moro em Porto Seguro. Então, uso essa expressão para, de certa maneira, abrandar uma sensação de que a resposta vai ser evasiva. Mas vamos dar um passo atrás nas explicações. Dava para chutar. Isso aqui não é um erro grosseiro. Você pode usar, já como primeira opção, um chute. O estatuto prevê textualmente a OAB como entidade fiscalizadora. Se eu errei, isso não vai doer no ouvido. Está longe mesmo da fronteira do erro grosseiro. Se te machuca o erro, voltamos para a explicação anterior. Você poderia colocar, é do meu conhecimento que o estatuto da pessoa idosa prevê a OAB como entidade fiscalizadora. Além disso, gostaria de acrescentar que a OAB é uma autarquia sui generis 3 pontinhos. Seguiria a minha vida. Então nós temos já 3 opções agora no caminho. Ou você não arrisca, não entra no detalhe que o examinador pediu e fala o vago, você não me recorda exatamente da previsão textual
do estatuto da pessoa idosa, mas eu afirmo a minha vagueza, meu zoom puxado. Você pode arriscar com humildade, pelo que me recordo, o estatuto, 3 pontinhos. Ou pode arriscar sem usar humildade, porque eu não usaria humildade nessa. Não gastaria minha ficha de humildade numa dessa, porque eu estou longe da fronteira do que pode incomodar. Eu usaria de forma impessoal. A minha opção variava, mas em geral eu arriscaria. Eu não mandaria o nome recordo do transante, não. Eu arriscaria qual parente fica à frente e afirmaria a vagueza logo na sequência. Mas é uma questão de perfil pessoal, as 3 opções são boas. Importante que você vai produzir conteúdo. Você vai falar que é uma autarquia, que pode tutelar o direito objetivo, que você vai conseguir produzir algumas informações. Então, para dar um exemplo sobre tributário, o examinador me pergunta: qual o critério para uma empresa ser uma empresa de pequeno porte ou microempresa? Ele não pediu muito detalhe, não perguntou quanto que deve faturar, não perguntou isso. Uma resposta que diz que é o faturamento não é uma resposta evasiva. Ele pediu exatamente um número com vírgula e centavo. Então, não teria problema. Eu vou ilustrar várias respostas para esse questionamento, para vocês verem a resposta mais específica, que é a que vai encantar mais, e a resposta mais vaga. Mas a última resposta não é evasiva, porque o examinador não pediu muito grau de detalhe. Por exemplo, uma resposta bem específica, a do primeiro lugar da oral. Excelência é um critério legal, a pessoa sabe que não está na doutrina e nem na jurisprudência, previsto no artigo 3º da Lei Complementar 123, sabe até o artigo, consistente no faturamento anual, sabe a periodicidade, que é de 360 mil para uma microempresa e 4.800.000 para uma empresa de pequeno porte. Vale salientar que, com relação à empresa de pequeno porte, houve uma alteração, porque o critério quantitativo anterior é de 3.600.000. Em razão dessa alteração, o CARF foi instado a se manifestar em recurso especial de divergência para afirmar a orientação sobre a retroatividade ou não do novo critério e decidiu de forma vinculante para a administração pública federal. Esse é o Paulo de Barros Carvalho, o primeiro lugar é seu, da oral. Não tenta pela especificidade. O que te machuca? A mudança do 4.800.000, tire da sua fala, sem usar humildade. Ele te perguntou de mudança, excelência, 360, 4.800.000. Não sabe do valor, mas ninguém te pediu o valor. O critério é o faturamento anual, que é maior para a empresa de pequeno porte quando comparado à microempresa. Já não me comprometo com o valor. Eu não sei qual fatura mais, a micro ou a empresa de pequeno porte. Excelência, o critério é o faturamento anual, que é diferente para a microempresa quando comparado à empresa de pequeno porte. Eu não sei ainda mais da diferença. O critério é o faturamento anual. Eu não sei a periodicidade, se é semestral ou trimestral. O critério é o faturamento. Agora, pessoal, essa próxima que eu vou lançar, o primeiro colocado da oral consegue achar a saída com velocidade. Eu estou em dúvida se é faturamento ou lucro. Qual a expressão que você usaria para driblar o lucro? Excelência é um critério quantitativo. A pessoa driblou o problema. Não quero me comprometer nem com faturamento ou lucro, é um critério quantitativo. Eu não sei se é faturamento, lucro ou tempo de constituição da empresa, ou objeto social. Excelência, é um critério objetivo. Todas as respostas estão corretas. Todas. A diferença entre um e outro está na especificidade versus vagueza. Se o examinador não pauta com muita clareza que ele quer o número, por exemplo, eu não vou usar a unidade. Eu não me recordo exatamente do quanto, mas sei que a empresa de pequeno porte fatura mais do que uma microempresa. Ele não pediu um número, eu não preciso usar a humildade nessa. Então vale a pena a pessoa lançar informações vagas e se a vagueza puder incomodar um pouco mais, isso aqui é uma saída. Chutar para ser mais específico, com ou sem humildade, ou usar esse pedido de vênia, essa humildade, usar essa nossa ficha de humildade para dizer que não vai entrar em um certo detalhe que o examinador pediu. Agora, sobre essa expressão